Graças a Deus, aqui mais uma vez estamos juntos e para meditarmos da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, que muito nos atrai e que fazemos questão de levar até você esse estudo, que é na verdade uma leitura com algumas interpretações, claro, né? E o apoio aqui do nosso querido pastor Douglas Stenbach. Vamos tratar hoje do capítulo 42, que fala do servo do Senhor. Quero dizer aos amigos que esse estudo de Deus pode, desculpa, o almoço com Deus, se confunde, né? Ele já é um trabalho realizado há mais de 14 anos, 15 anos já, nós fazemos esse estudo. Se você olhar a rede social, aí o YouTube, você vai encontrar vários estudos, muitos estudos. Vai encontrar ali Jeremias, vai encontrar Daniel, Ezequiel. Tem muito de cabeça assim, fica difícil. Muita coisa. Agora a gente está fazendo Isaías, Lamentações. Né? E agora estamos com Isaías. Enfim, tem muita coisa para a gente acompanhar e ouvir e tirar proveito de tudo isso. Vamos lá então, Carlinha, no 42, mas antes, porém, eu queria pedir ao pastor Douglas para realizar aquela oração, para pedir a Deus sabedoria, para a gente poder iniciar o nosso trabalho. Senhor Deus e Pai, eu peço a Ti, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Rogo-te, Deus, que venha nos instruir para que possamos instruir aqueles, meu Pai, que estão a ouvir, ver, meu Pai, este programa. Deus, eu peço também que a Tua palavra seja instrumento de bênção, de salvação, de cura, de alimentação, Senhor, de reintegração a essas pessoas, muitos deles afastados, novamente a Ti, Deus. Venha nos usar por graça e por misericórdia, e que nada, Senhor, venha sair de nós mesmos, mas tudo, Senhor, venha sair de Ti para nós e de nós, Senhor, para as pessoas que assim ouvem. É isso que eu te peço, no nome de Jesus Cristo, com perdão de nossas falhas e pecados. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Então, assim sendo, vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Só tirar aqui um pouco fone, porque ficar ouvindo a nossa própria voz é muito chato, né? Nossa própria voz dá uma confusão no cérebro. Né? Então, deixa ele aqui no cantinho. Mas, Carla, quero avisar para todos que sempre que estamos aqui orando, nós consagramos o pão e a água. Se você tem um pão, coloque perto aí de você para nós consagrarmos, e também a água, porque a água abençoada por Deus tem um poder extraordinário, pelo poder de Deus que a fez e que a faz penetrar em todos os lugares. Não existe nada na face dessa terra que não tenha na sua composição a água. Existe, pastor Douglas? Não. Não pode. O ferro tem água? Tem água. Tem água, como tem. Tanto é que ele tem, ele vibra, ele até mesmo ele se move, né? Ele se expande, né? Tudo tem água. Tudo, pedra tem água, até areia, né? Tem água. Ou seja, sem água não tem vida. Então, quando a gente consagra a água e bebemos dessa água aqui, pedindo a Deus que coloque unção nessa água. E se Deus nos ouvir, vai que Ele ouve e bota unção e faz, Senhor, cura a nossa doença. Ele vai curar, com certeza. A água vai fazer o papel para o que Deus determinou ela vai fazer. Porque o Espírito de Deus pairava sobre ela. Olha só, é tão importante que a água é um mistério para mim muito grande. É um mistério inexplicável. Como é que duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio vira esse líquido tão precioso e chega a ser imprescindível, porque ela contém o ar também dentro dela, o oxigênio. Ela leva oxigênio e leva hidrogênio, água e ar. É essencial para o ser humano sobreviver, né? Então, sem alimento a pessoa consegue 7 dias, né? Até mais um pouco, né? Mas sem água, 3 dias no máximo. No máximo ela vai sucumbir. Então tá bom, pessoal. Vamos iniciar então.
Hoje, Isaías 42. Pega a sua Bíblia, acompanhe com a gente. Isaías 42. Diz assim, ó, põe na tela, Carlinha, por favor. Tá aí. Eis aqui o meu servo. Isaías está dizendo, eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito. A quem sustenho o meu eleito. Isso é Deus falando, tá, pessoal? O meu eleito. Em quem se compraz a minha alma. Poxa, já está mais do que explicado, né? Já deu a dica, né? Em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Tá, pronto, fechou. Ele será justiça aos gentios. Ele fala de quem, pastor Douglas? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nesse caso aqui, eles ainda não enxergavam como Jesus Cristo, como nós vemos, mas era o Messias prometido, né? Notar-se-á servo, que no capítulo 41 nós explicamos que esse título servo era utilizado a todos aqueles que Deus escolheu para exercer liderança. Você só pode ser liderança se verdadeiramente for servo. Se tu não é servo, tu não serve para ser líder, dentro, pelo menos no reino de Deus é assim. E também está escrito o seguinte, ó, aquele que não serve para servir, não serve para viver. Você já ouviu isso? Já, né? Não. Já viu, Carla? O que não serve para servir, não serve para viver. Então não serve para ser líder também. É uma clareza, né? Porque o ato da liderança, na verdade, não é mandar, né? É servir aqueles que estão ali para ser liderado por ti. Então, a quem sustento seria uma missão onde teria de ser sustentada pelo o próprio Deus Pai, né? O meu eleito, isso demonstra de eternidade a eternidade. E quem se compraz a minha alma, Jesus, o próprio Deus Pai fala isso do Deus Filho. Esse é o meu filho amado, a quem me tenho comprazido. Então, gastei o português aqui para falar tudo no particípio, né? Poxa vida, né? Pus o meu espírito sobre ele. O Jesus é ungido de Deus, a própria palavra Christus significa ungido, como também Messias. Juízo produzirá entre os gentios a esperança de outras nações vindo através de Jesus, porque o propósito de Deus sempre foi alcançar todas as nações. As nações. Agora, pastor Douglas, isso é interessante. Isso aqui, Isaías está profetizando em que ano, mais ou menos, antes de Cristo? Eu 600. Vou dar mais 600 e um pouquinho, 700, vamos botar 700, porque tem aquele delayzinho, né? 700 anos antes do Senhor. Na verdade, ele sabia de quem estava falando, ele tinha noção, mas o que ele está dizendo aqui vai acontecer 700 anos depois. Isso é fantástico. Vamos lá, cara, na tela. Não clamará, olha só, a respeito desse servo, não clamará, não se exaltará, né? Nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana quebrada ou trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Como verdade trará justiça. Esse pavio que fumega aqui, ele não vai apagar o pavio que fumega, ou seja, o senhor pode explicar para a gente? Sim. Ele diz primeiro, entendeu, né? A cana trilhada não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá juízo. Esse versículo de número 3, ele vai trazer para nós o ensinamento da cana trilhada, representa exatamente os pobres e necessitados, né? Não quebrará é um eufemismo que acaba trazendo que seria algo que não iria maltratá-los pelo fato deles serem dessa maneira. O pavio que fumega representa os que estão quase perdendo a fé e a esperança no Senhor. O Senhor virá para resgatar o pobre e o necessitado e restaurar a fé do povo. Agora, algo interessante, eu estava aqui tentando ser rápido, né? Mas eu
não acabei no final não conseguindo. Mateus, capítulo de número 11. Olha que coisa linda que diz aqui, o versículo 5. Os cegos veem, e os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. É exatamente a visão de Isaías. Os pobres, os necessitados, aqueles que já estavam perdendo fé na sua vida, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio exatamente para que pudesse ali reativar essa fé. O pavio, ele nunca seria apagado mais, porque essas pessoas encontraram uma fé que vai além das suas necessidades. Pastor Doug, isso é muito forte, Eu isso chego é muito aqui. arrepiante, porque quando diz que ele não vai apagar o pavio que fumega, o pavio que fumega é aquele pavio que já não tem mais luz, não tem mais energia, mas tem uma fumacinha ali. Está fumegando. Exato. Olha, tem alguma coisa ali ainda. Quem morou na roça sabe muito bem, né? Porque Do lampião, né? Daquele que vem. Ali, né? Aquele, Como você eu cansei de fazer culto com lampião aqui e a Bíblia aqui na mão, assim. Coisa linda, né? E às vezes estava chegando no finalzinho, ele estava fumegando ali, ruim, né? Aí tinha de trocar. Mas a promessa é que mesmo que esteja gasto pelas aflições da vida, pelas dores, ele não vai apagar. Porque a esperança vem do Senhor. Você sabe uma coisa? O pavio que fumega. Eu acabei de visitar um irmão que está com seus 90 anos, completando agora 90 anos de idade, um amigo em que eu tive a graça, a alegria de poder batizá-lo no seu leito de dor, ainda não tão como estava hoje. E esse homem, um dia, ele ouviu a palavra de Deus, há cerca de 80 e poucos anos atrás, ele ouviu a palavra de Deus numa igreja presbiteriana lá em Itabuna. É um amigo baiano como eu. Eu fui visitá-lo agora e já na sua falência, digamos assim, porque ele está acamado, já está realmente nos seus dias. Aguardando o Senhor chamar. Quando ele me viu, ele se alegrou, eu disse, na oração que eu fiz, Senhor, recebe a alma dele em tuas mãos. Ele disse, amém, glória a Jesus. Esse homem viveu a vida inteira afastado de Deus. Afastado, diz assim, não buscava a igreja, não frequentou nada. Foi uma pessoa que, poxa vida, ele gostava muito da vida social, entendeu? Era um bom vivan. Um bom vivan, né? Teve muitos filhos por aí. Mas você sabe que hoje eu vi um homem quebrantado e querendo a salvação. Esse pavio ainda está fumegando ali, com aquela chama que foi tocada nele há 80 anos atrás. Está ali a chaminha. Quando fui ali, tivemos ali, ativou o pavio dele, acendeu, ele ficou muito alegre. Isso é lindo demais. Eu não duvido que daqui a mais uns dias eu possa ouvir, olha, o fulano foi. Foi para a eternidade. Eu fiz capelania no Hospital do Câncer. E ali é um ato assim, de pessoas que estão totalmente moribundas, né? Com mau cheiro, depressivas, angustiadas. Tinha uma instituição religiosa lá que fazia um jejum para a gente não continuar lá, para vocês verem como é que era, que dizer que a gente estava atrapalhando o plano de aperfeiçoamento daquelas pessoas mediante o sofrimento. E a gente chegava ali com o evangelho. Quando nós chegávamos com o evangelho e as pessoas já aceitavam, aquelas pessoas que estavam ali acabadas, destruídas fisicamente, os olhos delas brilhavam. Os médicos falavam, meu Deus, mas elas estão ótimas. Apesar de doente, apesar da gente saber que não tem uma semana, mas elas estão ótimas. Quantas pessoas eu batizei ali por aspersão, né? Porque não podia derramando a água sobre a cabeça da pessoa. E aquelas pessoas ficavam super felizes. E alguns eram curados. Mas a maior cura que eu via ali era a cura da alma. Da alma, exatamente. Entendeu? É a salvação. Então, mesmo que o pavio daquelas pessoas estavam lá acabadinho em coisa, ele não parava dessa chama maravilhosa que vem pela fé e a esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, olha que coisa linda está aqui. Ele não vai quebrar, ele não vai molestar a cana que está trilhada. Ele não vai quebrar. Ou seja, nunca Jesus vai esmagar um cracudo,
um morador em situação de rua, uma pessoa em sua miserabilidade total, nunca vai ser esmagada pelo Senhor Jesus. Está aqui, ó. Nunca ele vai esmagar essa cana quebrada. E nem fará apagar, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Continuando, Carlinhos, está dizendo, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. No 41, o Senhor falava das ilhas, né? Ele disse que ele não vai faltar, ele não será quebrantado, ele não vai se curvar, não vai ficar em paz, digamos assim, até que ponha na terra a justiça. Olha que profecia linda. O servo será mais do que um novo Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 18, de 15 a 18, fala que se virá um profeta maior do que eu. Moisés fala isso, né? Uhum. Mas ele é realmente bem maior, porque Moisés profetizou para o povo de Israel. Já Cristo seria conhecido das ilhas. E isso quer dizer em lugares distantes, longínquos, haveriam falar do Messias. Olha, 701 aproximadamente, Isaías escreve isso. E hoje ele não sabia de Jesus Cristo. Ele não viu Jesus Cristo fisicamente, apenas espiritualmente. E hoje, quase todo mundo é alcançado pelo Evangelho. Perfeito. Cada dia que as mídias sociais são mais divulgadas, que, né, a internet traz tantos malefícios, mas em contrapartida, ela também leva a palavra de Deus aos aflitos, aos necessitados, aos quebrados, leva o nome de Jesus. E os esforços, né, evangelísticos que Deus inspira a sua igreja para fazer, né? A gente vê denominações históricas, né, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, igrejas não históricas da terceira leva pentecostal, o caso da Universal também, que tem igrejas para todo mundo, né? A gente vê, o exemplo, estava conversando com o pastor Oséias esses dias, né? Esse ano eu não vou conseguir porque eu não consegui patrocínio financeiro. Mas ano que vem, para ir para as tribos dos pigmeus, no Congo. Porque o evangelho avançou de tal maneira que hoje é difícil ter uma tribo que não tenha ouvido falar de Jesus. Ou uma ilha, né? Só que os congoleses, né, eles, nas tribos, principalmente os pigmeus, eles não conhecem a Bíblia. Então nós iremos para lá para poder ensinar a Bíblia para eles, trechos, né, significativos, para que eles possam replicar. Aí voltamos. Aí depois mantemos o contato para continuar discipulando eles, para eles pregarem um verdadeiro evangelho. Então, poxa, isso é fantástico. A gente vai estar agora em outubro, né? Juntando aí o dinheiro, que é o primeiro congresso de missões da tribo Xocrém, em Santa Catarina. Né? Como é tribo, né? A gente vai pela fé mesmo, porque não tem recurso para nada. Mas é uma coisa linda, porque até pouco tempo, essa tribo, 5 anos atrás, foi quando chegou o evangelho lá. Hoje, em uma totalidade, a tribo já, toda ela é evangelizada. E não é só aquele local que ela se estende no leito de um rio, pega 3 cidades. Então, isso é uma coisa assim tão linda, que a gente vê Isaías profetizando que a doutrina do Messias chegaria às ilhas, ou seja, os lugares mais afastados, é isso que ele quer dizer. E hoje nós vimos isso se cumprindo integralmente. As ilhas aguardarão a sua lei. Assim, versículo 5, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Somos nós. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e a ti tomarei pela mão, e te guardarei,
e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Para quê? Versículo 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei. Nem o meu louvor às imagens, nem o meu louvor às imagens de escultura. Uma paradinha aqui no 8, para a gente falar um pouquinho sobre esses versículos aqui. Vamos. Né? Tomarei pela mão, te guardarei, te darei a aliança do povo, para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. O Senhor, né, já no versículo 5, ele vai se apresentar como fonte de toda a vida física. Ele vai falar, olha, sou eu que crio todas as coisas. Uhum. E pelo fato de eu criar todas as coisas, eu posso dar vista aos cegos, aqueles que são cegos espiritualmente. Eu posso libertar o povo que está preso em armadilhas, em algemas, em correntes diabólicas, porque fui eu que criei todas as coisas. Eu tenho autoridade sobre isso. No versículo 6, tem umas palavras-chave aqui que dá para a gente entender bem o texto. Uhum. Chamei, tomarei, guardarei e darei. Que coisa maravilhosa. Essas expressões, elas são um paralelo e também um contraponto às expressões que foram dadas ao Ciro, que trouxe a liberdade política a Israel, lá em Isaías 41:2. Uhum. Agora, o servo do Senhor, ele vem em justiça libertar Israel não de opressão política, mas do pecado. Por que isso? Porque é o pecado que é o problema de todo mundo. Uhum. Então, Israel, se continuasse em pecado, não conseguiria gozar da verdadeira promessa de Deus. O servo virá para instruir um novo concerto entre Israel e o Senhor. Os profetas acabam, falando desse novo pacto de concerto como um pacto de paz. Deus fala a minha paz. Isaías 54:10, Ezequiel também 34:25, ele ratifica tal pensamento. Seria um concerto perpétuo, porque não seria feito através de estatutos humanos. Seria um concerto novo. Jeremias fala sobre isso, capítulo 31, quando nós estudamos, lá para o finalzinho, versículo 31, acho que até o 34, se a minha mente não estiver ruim, e mais comumente apenas como um concerto, que o povo poderia ver a verdadeira luz e ali então ser perdoado. Mas, vale ressaltar, tal promessa não era apenas para Israel, ele chama os gentios. Em Isaías capítulo 60, versículo 3, nota que esse pensamento, o profeta depois ele fala, porque Jesus Cristo verdadeiramente seria a luz do mundo. Isaías capítulo 9, versículo 2, onde fala que um menino nasceu, e ali a luz é para todos, pois a luz não iluminaria apenas um, mas iluminaria sim a todos. Nós vimos que todos aqueles que conheceram a verdade, deu a chance deles serem livres, lá em João capítulo de número 8. E os seguidores de Cristo devem refletir essa luz ao mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14, que quando nós aceitamos a Cristo, essa luz brilha em nós e nós, então, manifestamos essa luz em outras pessoas. E isso acaba apontando, para cada um de nós que a missão de Cristo foi para tirar as pessoas das trevas. Versículo 7 é uma metáfora, que acaba trazendo para nós o período do cativeiro babilônico e que vai aludir a uma visão totalmente espiritual, a salvação e o jugo do pecado. Quando a pessoa está debaixo do jugo do pecado, essa pessoa está literalmente no império das trevas. E o que Jesus Cristo veio fazer e fez com todos aqueles que o aceitam como único e eterno Salvador? Ele veio tirar essas pessoas do império das trevas para transportá-la
para o reino da sua maravilhosa luz. Ele diz aqui no versículo 8, Carlinhos, assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Foi o que eu li. Eis que as primícias, as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde as extremidades da terra. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Era lindo, né? A voz, ele fala aqui também o seguinte, né? Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor desde a extremidade da terra, vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias, com as aldeias que Quedar habitar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como um homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a quem está de parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei. Meu Deus. Aqui nessa é a expressão que Micalei descreve a paciência do Senhor, que o faz demorar a agir. Fica claro isso em toda a Escritura, né? Deus é um Deus longânimo. Por muito tempo, ele acaba referindo-se provavelmente aos 70 anos do cativeiro. Segundo a Crônicas, capítulo 36, reforça essa ideia. Agora, indica o começo de uma nova era para Israel. Que era essa? Aquela era onde o Senhor reinaria juntamente com eles. É interessante que essas palavras, né, elas não tratam somente de seus gritos, mas também da chegada oportuna dessa nova era que começará essa restauração. Por quê? Esta restauração, ela só poderia vir quando Israel se convertesse ao Senhor. E é por isso que quando Jesus Cristo ele olha para Jerusalém, ele chora. Ele sente essa dor no coração, porque aquele povo era o momento deles se arrependerem, tendo em vista que o Messias tinha sido enviado. Então, mediante a isso, Israel não conseguiu compreender que o Senhor já havia enviado aquele que seria rei de Israel. Não um rei para usar uma coroa de ouro, mas um rei para usar a coroa da glória do próprio Deus. Um rei que seria para sempre, onde seus ensinamentos iriam libertar Israel do pior jugo que ela tinha e tem, que é do pecado. Mas Israel assim não o quis. E por isso, né, Israel sofreu. Logo depois da vinda do Senhor Jesus também, a destruição e a diáspora acaba sendo espalhado para as outras nações da terra. Mas Isaías 41 tem um versículo que é fantástico que diz que eu não te rejeitei. Deus nunca rejeita aquele que ele elege. Nós Deus, cantamos aqui outro. Né? Deus não rejeita quem ele elege, a quem ele chama. Outro exemplo disso são os 2 discípulos a caminho de Emaús. O Senhor morreu e aqueles 2 discípulos largaram Jerusalém e foi a destino de Emaús.
E no meio do caminho é interessante que muitos falam assim, eles não, de repente não sabiam que o Senhor ressuscitou. Não, eles dizem para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, e muitos têm falado que ele tem aparecido, ressuscitou, mas... Ou seja, eles entristeceram o seu coração. Mas a promessa é que o pavio que fumega nunca seja apagado. O Senhor Jesus foi atrás deles e manteve a chama acesa. Notar-se-á que depois, logo no términozinho desse texto, eles falam assim, as palavras dele não faziam arder o nosso coração, é a chama. Assim o Senhor foi atrás de Israel. Assim o Senhor, o zelo do Senhor, também mencionado, né, em várias partes, mas principalmente Isaías capítulo 9, versículo 7, sujeitará os seus inimigos. O Senhor, ele foi atrás dos inimigos de Israel e os sujeitou. Mas haverá um grande dia que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, libertará por completo essa nação. Como essa promessa tem chegado às outras nações e as outras nações têm sido libertadas, pessoas dessas nações têm sido libertadas do vil pecado pelo sangue de Cristo. Esta é a maior liberdade que o homem pode ter. Amém. E continuando, Carlinhos, na tela, canta ao Senhor um cântico novo e o seu louvor desde a extremidade da terra. Aí vai dizer o seguinte, vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há neles, vós, ilhas e seus habitantes, alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habitar, exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Ele faz questão de falar que as ilhas têm que conhecer, todas as ilhas. O Senhor será como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei. Aí continuando aqui agora na sequência, os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei, e gritarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição, vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão o meu povo? Ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego, como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Quem é? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouvis. Viu, pastor? O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que
atenda e ouça o que há de ser depois. Quem entregou a Jacó por despojo e a Israel aos roubadores? Porventura, não foi o Senhor? Aquele contra quem pecamos e nos caminhos do qual não queríamos andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso, derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Porém, nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o seu coração. É um lamento que ele faz aqui em relação ao seu povo, né, pastor Douglas? Por que ele faz esse lamento? Começando lá no versículo 15, ele fala dos montes e rios que seriam obstáculos no caminho para que eles pudessem retornar para a sua terra. E Deus fala assim, olha, eu elimino os obstáculos para que vocês possam retornar. Se tiver rios, eu seco. Se tiver montes, eu aplano. Se tiver matas, eu devasto. Para que vocês possam retornar para a minha terra. E isso aqui é algo assim que me traz, né? Eu recebi uma promessa dessa uma vez, um irmão, e eu estava passando no meio da rua, o irmão me segurou pelo meu braço, né? E, irmão, Isaías 42:15. Uau! Deus tem promessa na sua vida, tá? Lê Isaías 42:15. Eu virei para ele, mas o que diz? Ele, não sei não, mas Deus está mandando te dizer. Ele, deixa eu ir lá que o meu trem está vindo. Desceu ali em Madureira, correndo, né? Essas coisas que Deus faz que a gente não consegue muito Depois entender. Nunca mais vai ver. Eu abri Isaías, que eu ando sempre com a minha Bíblia, Isaías 42:15, e abri, quando eu vi tinha esse texto. Né? E realmente eu estava passando por uma situação assim, depois eu falei, amém. Eu sei que Deus vai estar aí. Deus está sempre com aquele que confia, daquele que ele escolheu. Ainda bem que a fidelidade de Deus, ela não é baseada na nossa fidelidade, é baseada na sua própria pessoa. Isso fica claro no versículo 16 e 17. A figura de cegos simboliza os exilados, que não conseguiam enxergar que era Deus que estava fazendo aquilo. Tu vê, né, a situação. E é algo que é interessante, que no Egito, Deus tirou aquele povo com mão forte, né? Da Babilônia, Deus apenas revelou que iria reconstituir a promessa dele. E só foi para a Babilônia quem quis. Só saiu da Babilônia quem quis. Ou seja, do Egito, Deus te tira de mão forte. Agora, quando você está na Babilônia, no sistema que é o mundo, né? A Babilônia é confortável, é rica, e dali você só sai se você quiser. Mas Deus está ali, pregando, falando para você, para que teus olhos sejam abertos. Por isso que ele diz, tornarei as trevas em luz. Ecoa o primeiro êxodo, quando aquelas pessoas estavam em trevas, estavam entristecidas ali, Deus trouxe ela à luz. E a luz de Deus é interessante, que até o mais cego dos homens consegue enxergar, né? Porque as vistas dos cegos são curadas. Assim ele diz, vocês que hoje estão surdos para ouvir os meus discursos, haverá um momento onde vocês não terão mais essa surdez. E os seus olhos que hoje estão cegos, não terá mais essa cegueira. No versículo 18 ao 25, nessa profecia, justificando o exílio como castigo consciente, e traz para nós esse discurso do Senhor aos exilados, acusando eles de cegueira espiritual e surdez espiritual para com os seus magníficos atos. E muitas das vezes nós nos colocamos, devido aos sofrimentos desse mundo, como cegos e surdos perante a voz de Deus. Achamos que somos nós que temos de agir, de fazer, mas é Deus que já operou e já agiu por nós. O que acontece é que muitas das vezes nós não vemos, bispo. Só que nós não vemos, mas cremos. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Exatamente por isso. E os últimos versículos, né? Nós vimos que Israel foi roubada e saqueada pelos assírios e depois pelos babilônios. Essas palavras acabam vinculando o discurso do Senhor
ao de Isaías, versículo 24. Ninguém dirá, restituiu até Ciro ordenar os exilados que voltem para Jerusalém. Por quê? Quem fez essa coisa maravilhosa, na verdade, foi o próprio Senhor, e não outra pessoa humana. Mas só Deus pode restituir aquilo que foi perdido na sua vida. Não foi Ciro, foi Deus. Mas Deus usou Ciro. Exato. Deus Mas se Deus não usasse Ciro, nada que Ciro pudesse fazer. Porque qual o grande problema do povo de Israel? Idolatria, injustiça social e aliança política. Eles acharam que pela aliança política eles podiam resolver os seus problemas. E não era. Tanto que Deus levanta Ciro, 150 anos antes de Ciro nascer, Isaías profetiza o nome de Ciro. Diz a história, o Flávio José escreve isso no seu livro, que Ciro com seu cavalo, e veio os sacerdotes do Senhor com o nome de Deus. Ele pergunta assim, mas que nome é esse que está aí na sua cabeça? Ele falou, esse é o nome de Deus. Aí ele, qual o nome do Senhor? Ele é impronunciável. E Ciro, mas esse seu Senhor de nome impronunciável, ele existe? Ele existe, e ele profetizou a respeito do Senhor. Ele, de mim? Ele levou Ciro para o templo, abriu o rolo do profeta Isaías, aonde há 150 anos do nascimento de Ciro, Deus já tinha falado que Ciro, o meu servo. O meu servo. As mesmas palavras que ele usou com Nabucodonosor. Nabucodonosor, o meu servo. O meu servo. Quer dizer, Deus não perde o controle de nada. De nada. Mesmo se tratando de uma situação. É por isso que ele é o Senhor dos exércitos. E das nações. E não é só o exército dele, mas até do exército inimigo do seu povo. Não apenas da sua nação, mas também das outras nações que não o reconhecem como Deus. Não apenas do seu povo, mas é de todos os povos, línguas e nações que mesmo ainda hoje não reconhecem a Ele como Senhor. É isso aí. Ainda que você não reconheça a Deus como Senhor, Ele é o teu Senhor. Ele é o Senhor. Muito bom, muito bom. Pastor, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Eu peço até desculpa aqui aos meus irmãos, porque realmente hoje a gente veio de uma jornada muito grande e um pouquinho de cansaço. Eu precisaria de um barco agora para deitar na proa do barco. Só sacudir. E atravessar para o outro lado, lá do Mar da Galileia, né? E eu pedi aos discípulos que não acordem, porque... Mesmo que estiver afundando, deixa afundar. Deixa afundar. Pelo amor de Deus. Deixa afundar, mas eu quero dormir. Pastor, por favor, aquela oração para a gente fechar. Senhor Deus e Pai, eu peço a Ti, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Rogo, meu Pai, o Teu poder, meu Pai, que é excelso, Senhor, incompreensível, para que o Senhor, meu Pai, venha curar, meu Pai, cegos, surdos, Senhor, espirituais. Sim, Pai, que o Senhor venha trazer libertação, luz. Que o Senhor venha trazer também, meu Pai, cura física, Sim, porque acreditamos, meu Deus e meu Pai, nesse Deus. Ó Pai, essa pessoa que está ouvindo, que está ali aflita, Senhor, que está ali com problemas que estão tirando a paz dela, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha solucionar, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha agir com graça, venha agir com poder, que o Senhor venha ser Deus na vida dessa pessoa, que todos possam ver, meu Pai, a sua graça e o seu poder na vida desse meu irmão, na vida desta minha irmã, Senhor. Traga, Senhor, traga a Tua vontade na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, na Tua presença ainda estamos, apresentamos esta água e este pão, que o Senhor venha abençoar esses elementos e que ao comer e beber dessa água, sejamos revestidos de força, poder e cura. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, beba agora da sua água consagrada e ungida. Ai. Graças a Deus. Bem, amigos, o almoço com Deus de hoje fica por aqui, né? Nós agradecemos você pela tua companhia, pela sua atenção a esse estudo. Agradeço ao pastor Douglas mais uma vez por estar conosco aqui nesse momento de estudo da palavra, momento glorioso. Certeza que Deus abençoará a sua vida e a todos nós que estamos aqui acompanhando essa palavra. Muito obrigado
a você que acompanhou o nosso estudo também. Obrigado a Carlinha, que está aí sempre comandando as imagens, né? Deus abençoe, Carla. Amém. Nossa Midianita, tchau. Deus abençoe a todos.